Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Nesta manhã nós temos a alegria de podermos estar aqui na nossa sala mais uma vez, nesta quarta-feira, para o estudo de mais uma lição. Hoje a nossa lição diz assim, olha, apresentando um novo Deus. Então o apóstolo São Paulo, quando ele chega ali naquela cidade, ele apresenta para o povo de Atenas, ali os atenienses, um novo Deus. Por que um novo Deus? Um novo Deus porque esse Deus, que Paulo está pregando, eles não conhecem, tá? Assim como também hoje, muitas vezes, tem pessoas que você vai apresentar um Deus que é desconhecido, né? A maioria das pessoas não conhece. Às vezes até já ouviu falar, mas não tem uma experiência com Deus, não tem um vínculo com Deus, não tem um convívio com Deus, não tem uma intimidade com Deus, não é familiar com Deus. Então é um Deus novo, um Deus desconhecido, né? Para eles era exatamente isso, tá? Eu convido vocês a orar neste momento. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus, nós vamos estudar a nossa lição. E pode ter certeza que você e eu, nós seremos muito abençoados neste momento. Estou aqui com a minha lição, vamos apresentar diante de Deus e vamos orar. Nosso Deus querido, bom Pai, neste momento nós estamos juntos, estamos reunidos, embora fisicamente nós estamos longe uns dos outros, mas espiritualmente nós estamos perto, porque nós estamos na presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos agora abrir a Tua Palavra e nós o pedimos ao Santo e Bom Espírito do Senhor para que nos instrui, nos ensine, nos iluminem, porque nós queremos, ó Pai, sair daqui neste momento da nossa sala, depois do estudo, com a nossa mente inteiramente iluminada através da Tua Santa Palavra. E mais do que o conhecimento, Senhor Deus, nós queremos também ter uma experiência com o Senhor, um convívio com o Senhor, uma intimidade com o Senhor. E por isso nós pedimos para que o Senhor permaneça conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, a nossa lição de hoje apresentando um novo Deus, Quando o apóstolo São Paulo, ele ganhou a confiança, daqueles, do povo daquela cidade, os atenienses, cidade de Atenas, e principalmente ali no local onde os filósofos, os grandes pensadores sempre se reunia, Paulo esteve ali presente sempre com eles e usando estratégias, usando, como nós vimos na lição de ontem, a sua sabedoria que ele recebeu de Deus, do Espírito Santo. Nós vimos ali que Paulo, em nenhum momento ele acusou, porque eles estavam adorando Deus morto, Deus pagão, Deus feito de pedra, feito de gesso, Deus feito de madeira, um Deus que é morto, que não fala, que não vê, que não ouve, que não anda, que não apalpa, um Deus surdo, mas Paulo ainda assim respeitou a todos eles, E Paulo dizia assim, olha, eu vejo que vocês são muito, muito religiosos, porque todos os objetos e utensílios que eu tenho encontrado aqui são objetos religiosos, objetos de adoração. Então, veja só o elogio que Paulo as fez. Então, com tudo isso, Paulo, ele começou a criar um vínculo de amizade com aquele povo. E à medida que ele ia se desenvolvendo esse convívio, essa amizade, Paulo ele ia ganhando a confiança e ele ia apresentando a religião que ele
que ele tinha, a fé, né, que ele havia abraçado. Paulo então começou a apresentar algo que eles jamais tinham conhecimento, tá? Por isso tudo era novo para eles. Conta para nós aqui, queridos, que quando Paulo sentiu, né, que realmente o momento ali, vamos dizer assim, apropriado para que ele pudesse apresentar esse Deus que ele conhecia, que ele vivia, então Paulo não perdeu a oportunidade, tá? Eu quero ler com vocês aqui o capítulo 17, tá? O verso 24 até o verso 27. Veja que a mensagem que Paulo apresentou para aquele povo ali naquela cidade. Ele diz assim: olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida e respiração e tudo mais. Então, de um só homem fez todas as nações para habitar sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando, possa achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Então veja que mensagem espetacular, mensagem maravilhosa que Paulo estava pregando para aquele povo. Um Deus desconhecido totalmente, não é? Queridos, Paulo diz assim, olha, o Deus criador dos céus, da terra e de todas as coisas, o Deus que nos dá respiração e que nos atende às nossas necessidades, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa contradição aqui, queridos, que Paulo está apresentando, relacionada a esse Deus com os deuses que eles conheciam e adoravam, é porque o Deus deles era um Deus morto. Era um Deus que precisava ser movido, alguém precisava locomover de um lado para o outro, tá? Um Deus que habitava em templo que eles construíam, né, para colocar ali a sua imagem onde eles adoravam, aqueles deuses pagãos, tá? Então Paulo diz assim, olha, o Deus que eu apresento para vocês, ele é o criador de todas as coisas, ele não é um Deus criado. Ele não é um Deus da imaginação humana. Esse Deus não habita em templos que o homem constrói, sabe, e faz ali um altarzinho e coloca essa imagem ali e ela não se move para lugar nenhum. É por isso que Paulo está dizendo assim, olha, o Deus que eu conheço, o Deus que criou todas as coisas, esse Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Tá? Era totalmente uma contradição, era algo novo para eles. Por quê? Porque eles construíam um templo para colocar o Deus deles ali dentro. E esse Deus que eles colocavam ali dentro, ele ficava ali para sempre. Ele não saía dali de dentro. Ele precisava de mãos humanas para se locomover de um lado para o outro, porque ele não andava, porque ele não falava, porque ele não ouvia, porque ele, sabe, não apalpava, ele não via. Então, queridos, era coisa nova para eles. Por isso que Paulo apresentou essa mensagem. Veja que coisa extraordinária, né? E ele diz ainda mais, e esse Deus que eu apresento para vocês não é um Deus que é servido, como o Deus que vocês adoram, que vocês o precisam servir, que vocês o precisam pegar ele nas mãos para levar de um lugar para outro. Tá? Então, esse Deus não é um Deus servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. O Deus que eu apresento para vocês é um Deus que é o dono de todas as coisas. Ele não precisa de nada de nós. É nós que precisamos dele. E aí Paulo disse mais assim, ó,
Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo diz assim, olha, meus queridos, nós vivemos, nós respiramos, nós locomovemos, nós andamos, nós vamos, nós vimos. Tudo isso por causa desse Deus, né, que ele nos dá vida. Nós não temos vida própria, a nossa vida é a vida de Deus. A nossa vida é concedida por Deus. Nós somos obra, né, da criação divina. Deus nos criou e soprou em nossa narina para que nós o pudesse respirar. Aí Paulo diz assim, olha, no verso 26, de um só homem ele fez todas as nações para habitar sobre toda a face da terra. Então Deus criou um homem no princípio e dele Deus então fez com que toda a terra fosse habitada. Que Deus maravilhoso, não é verdade? Paulo apresenta aqui o Deus que, sabe, criou todas as coisas, queridos. Um Deus que quando nada existia, ele do nada fez com que tudo viesse a existir. Um Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança, soprou na nossa narina para que nós pudéssemos respirar. Aí Paulo está dizendo, meus irmãos, a nossa vida vem da essência da vida. Deus é vida, a vida é Deus. Tá? Paulo está dizendo, ele é a essência da vida, ele é um Deus que ele não tem vida porque ele é a vida. Não é a semelhança desse Deus que é morto, que nada faz. Mas aquele povo, queridos, eles já estavam preparados para isso, porque Paulo já vinha há algum tempo preparando eles para esse momento. Ele ganhou a confiança deles, mostrando que ele era igual a eles. Queridos, nós precisamos ganhar a confiança das pessoas. Mostrar que nós o amamos, que nós somos iguais a eles, que nós precisamos uns dos outros, que nós somos todos filhos de Deus, logo todos nós somos irmãos. E aí você vai ganhando a confiança das pessoas. Quanto preconceito existe hoje, né? Quanta decepção, as pessoas estão decepcionadas umas com as outras, porque uma olha para a outra e diz, não tem nada a ver você comigo, você não é meu irmão, você não me pertence, eu não sou nada seu. Queridos, não é por aí. Nós somos todos filhos de Deus. Foi Ele que nos criou, por isso Paulo está apresentando aqui, olha, de um só Ele fez todas as nações da terra, então todos nós somos irmãos, nós viemos de um só. Entendeu? Pois é. Veja só aqui o verso 27, que diz, ó, para que buscassem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que Ele não esteja longe de cada um de nós. Aí Paulo diz assim, meus queridos, esse Deus ele está pertinho da gente. Esse Deus não está longe de nós. Esse Deus está conosco. E Ele quer que nós o achamos a Ele. Ele quer que nós o buscamos a Ele. Porque Ele já nos buscou primeiro. Ele não está longe de nós. Paulo diz assim, Ele está muito perto de nós. E tudo que Ele quer é que você o encontre Ele. Tá? Então, meus queridos, a nossa lição de hoje, para você ver, foi uma lição muito importante, muito bonita, tá? E aqui Paulo ele apresentou aqui alguns pontos importantes para que eles pudessem entender a respeito desse Deus maravilhoso. Primeiramente, Paulo elogiou, né, a consciência espiritual e a sinceridade deles. Ainda que eles estavam amando os deuses pagãos, mas com sinceridade, como se estivesse fazendo a coisa certa. Paulo elogiou por isso, tá? E sabe, queridos, longe de nós devemos também, sabe, olhar com desprezo para uma pessoa por causa da religião dela,
por causa do Deus que ela adora, por causa da imagem que ela adora. Muito pelo contrário, pela falta de conhecimento, muitas vezes, ela o faz com muita sinceridade, ao pouco de luz que ela tem. Tá? Por isso que Paulo elogiou a eles pela sinceridade, mesmo não fazendo a coisa certa. Tá? Mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que respeitava, né, a partir do que tinha aprendido. Queridos, nós precisamos também conhecer a crença das pessoas. Não faz mal nenhum quando você lê uma literatura, quando você lê um livro, tá? Quando você lê um folheto, para você saber o que crer aquela pessoa, aquela religião, tá? Se está fora do contexto, fora da Bíblia Sagrada, tá? Mas você fica sabendo em que ela crê. E é muito mais fácil quando você sabe em que ela crê, né? Para você se aproximar dela já sabendo exatamente a sua fé, a sua crença, tá? E você estrategicamente sabe os pontos pelos quais você pode se aproximar desta pessoa e lhe apresentar a verdade da palavra de Deus com amor e com carinho, tá? E não como juiz para julgar a pessoa ou condená-lo, ok? Outra coisa importante aqui também, ele contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender, né? Que era a adoração de um Deus que eles não conheciam. E aí Paulo aproveitou a oportunidade dizendo, olha, o Deus que vocês adoram e vocês nem conhecem, nem sabem, nem nunca ouviu falar, é exatamente o Deus que eu apresento para vocês. Tá? É o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos remiu e nos salvou. Meus amados, eu quero desejo a você que você realmente tenha mais conhecimento da verdade da palavra de Deus, que o Espírito de Deus esteja trabalhando profundamente no seu coração e sabe que você seja uma pessoa poderosamente abençoada por Deus, conhecendo mais e mais a vontade desse Deus e quanto Ele te ama. Tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã, se Deus quiser, com o nosso novo vídeo, com a nossa nova lição que nós teremos amanhã. Fica aí o meu convite a você. Não deixe de estar nesta sala. Aproveite para você ouvir esses vídeos e compartilhar também. Ajude outras pessoas a entender que elas são amadas por Deus. Que Deus tem um amor especial por cada uma delas. Tá bom? Então até logo, até amanhã, se Deus quiser. E nós estaremos aqui de volta. Um abraço a todos.